Você já conhece o Livres? Hoje a gente vai falar sobre isso no Liberdade na Prática. Eu vou contar um pouquinho da história, das defesas do Livres. Aproveita e já marca aqui aquela pessoa que você conhece, que está lá militando no PSOL, achando que lá é o único lugar que defende as pautas de liberdades individuais. Você vai descobrir hoje que não, que tem movimento sim que defende a liberdade por inteiro. Liberdade das pautas individuais e a liberdade econômica. É o Livres e é sobre isso. Liberdade na Prática, depois da vinheta. O Livres é um movimento liberal que começou aqui no Brasil por volta de 2016, 2017 e o movimento começou dentro de um partido que na época era o PSL. Então, a ideia do movimento era transformar o PSL em Livres, né, e, portanto, transformar o PSL num partido liberal por inteiro. Esse movimento começou ali dentro do PSL, foi ganhando alguns estados, até que no começo de 2018 o PSL, o presidente do PSL, acabou fazendo um acordo com o então candidato à presidência Jair Bolsonaro. O Bolsonaro entrou no PSL para concorrer à presidência pelo PSL e no momento em que o Bolsonaro entrou, o movimento Livres saiu inteiro do PSL, que estava alocado ali dentro do partido, saiu inteiro do PSL e acabou se tornando um movimento suprapartidário. A partir desse momento, os líderes e os mandatários que eram do Livres naquele momento, ou as pessoas que faziam parte do movimento, cada um foi se abrigar em um partido diferente e o movimento então passou a ser um movimento suprapartidário. E a partir de 2018, então, com as pessoas que compõem o movimento, cada um abrigado num partido, nós concorremos às eleições 2018, 2020, 2022 e de lá para cá fomos montando a nossa bancada da liberdade, que é composta por senador, prefeito, temos agora uma vice-governadora lá no Pernambuco, deputado federal, deputado estadual e vereadores, assim como eu, que compõem a nossa bancada da liberdade. Pessoas lutando pela liberdade por inteiro, Brasil afora. E o que faz o Livres, então, afinal? O Livres é um movimento que hoje ele se coloca como um movimento que forma, informa e reforma. Então, a ideia do Livres é trazer formação. A gente tem um corpo acadêmico que nos ajuda, um conselho acadêmico que nos ajuda a fazer formação das pessoas que querem fazer cursos na área do liberalismo. Informa é um movimento que tem atuado bastante, principalmente junto ao Congresso Nacional, em pautas importantíssimas que foram defendidas, por exemplo, ao longo dos últimos anos, que eu vou comentar com vocês um pouco mais para frente, mas eles fazem notas técnicas, trazem informações muito importantes, sempre embasados em dados e embasados na ciência, então eles têm também essa pegada da informação. E por último, reforma, que é reformar a política dando suporte intelectual às pessoas que tomam decisão. Então esse é o movimento Livres. Mas por que a gente fala que é o único movimento, pelo menos até onde eu conheço aqui no Brasil, o único movimento que defende a liberdade por inteiro? Porque o Livres se posiciona liberal tanto na economia, que é uma pauta que está mais em voga nos últimos anos, né? A gente vê mais gente falando. O Novo, por exemplo, o partido que eu faço parte, é um partido que se coloca também como um partido liberal na economia, mas o Novo, por exemplo, não se posiciona nas pautas individuais ou nas pautas de costume. E o Livres é um movimento que defende as liberdades individuais. A gente costuma dizer que não tem como dissociar a liberdade é uma só. Se a pessoa não é livre para escolher com quem ela quer casar, ou se a pessoa não é livre para trabalhar, para sobreviver, ela não pode ser livre para fazer uma escolha política. Então, a liberdade, ela é uma só, ela é indissociável e ela faz parte da luta do ser humano como um todo. E é por isso que o Movimento Livres tem essa característica de fazer a liberdade por inteiro. Não adianta nada a gente ficar lutando só por liberdade nas pautas econômicas se a pessoa não tiver liberdade de ir e vir, se a pessoa não tiver liberdade para escolher com quem vai casar, de que forma ela quer viver. Então, é por isso que o Livres faz essa defesa da liberdade por inteiro. E aí o Livres, nessa pegada, tem atuado bastante lá no Congresso Nacional em pautas que foram bastante discutidas nos últimos anos, como, por exemplo, o novo marco do saneamento. O que isso tem a ver com liberdade? A gente já tem um vídeo aqui no canal, se você ainda não viu, dá uma procurada lá. Foi um dos primeiros vídeos que a gente gravou aqui no Liberdade na Prática, falando sobre o marco do saneamento. Mas, em resumo, se a pessoa não tem dignidade para viver, ela não é livre. Por isso que o Livres fez a defesa do novo marco do saneamento, fazendo inclusive notas técnicas que embasaram a decisão dos deputados e dos senadores. O Livres atuou fortemente nessa pauta lá no Congresso Nacional. Uma outra pauta também que o Livres tem defendido bastante, que inclusive recentemente deu aí
houve um rebu por causa da decisão do Conselho Federal de Medicina, é a liberdade para se usar cannabis medicinal aqui no Brasil. O Livres também fez nota técnica sobre esse tema, o Livres atuou fortemente lá no Congresso Nacional para que seja liberado o uso da cannabis medicinal para as pessoas que fazem tratamento com esse tipo de medicamento. O Livres também é a favor da liberação e da legalização das drogas, mas essa pauta ainda não entrou em discussão no Brasil, então a gente acabou não precisando atuar tanto, não tendo uma atuação tão forte assim nesse tema. Mas para cannabis medicinal já tivemos a oportunidade, o Livre se posicionou e ajudou de maneira técnica, fornecendo dados, fornecendo nota científica para que os deputados pudessem tomar a decisão da maneira mais tranquila possível. E, gente, tem um tema que todo mundo sempre acaba perguntando, mas e o aborto? Então eu já vou falar aqui sobre isso. Não existe nenhum movimento que eu conheça, exceto os movimentos, obviamente, específicos que fazem a defesa desse tema ou que são contra esse tema especificamente, nenhum outro movimento você vai encontrar uma homogeneidade de pensamento a respeito do aborto. Isso também acontece no Livres, então o aborto, gente, não é consenso em nenhum movimento, esqueçam isso. Se alguém falar assim, o Livres é a favor do aborto ou o Livres é contra o aborto, é mentira, porque o movimento como um todo não tem uma pauta definida sobre isso, como não tem a maioria dos movimentos que eu conheço, a menos que sejam movimentos, como eu falei, específicos sobre o tema. Então, no Livres, isso também acontece, o Livres não tem um movimento determinado não tem um posicionamento determinado sobre o aborto. Essa é uma pauta super polêmica, que dá discussão para todo lado, a minha ideia hoje aqui não é discutir sobre o aborto, só queria falar para vocês e já deixar claro, porque eu sei que tem bastante gente que quando fala de defender a liberdade individual, a primeira coisa que pensa, mas é a favor ou é contra o aborto? Então, nesse caso, cada pessoa que compõe o movimento tem um pensamento a respeito desse tema e hoje não é minha ideia discutir com vocês sobre isso. Então, aborto, esquece, vamos virar essa página. Uma outra pauta que também é bastante defendida pela esquerda e que a gente acha que eles têm o monopólio da defesa dessa pauta, mas não é verdade, é a questão do LGBTQIA+. O Livres tem uma setorial específica para cuidar disso e a gente batalha bastante pelos direitos dessa população LGBTQIA+. Uma outra pauta também bastante polêmica, que é bastante envolvida pela esquerda, é a questão do racismo. O Livres também tem uma setorial para tratar exclusivamente desse tema, que é a setorial Luiz Gama, aliás, um grande lutador em defesa do fim da escravidão aqui no Brasil, e foi homenageado aí com a setorial Luiz Gama, que nós também temos essa preocupação de defender as liberdades de todas as pessoas e não podíamos deixar de defender também essa pauta de combate ao racismo. Uma outra coisa que eu acho muito legal contar para vocês é que o Livres, até onde eu sei, é o único movimento que faz isso, já conseguiu desde 2019 para cá a dispensa de mais de 1.000 jovens do serviço militar obrigatório. Isso porque existe um artigo na Constituição que garante que se você tem um imperativo de consciência que te impede de prestar o serviço militar e como hoje ele é obrigatório, você fica dispensado dessa prestação de serviço militar obrigatório. O Livres luta para que o serviço militar, a prestação do serviço militar deixe de ser obrigatório, mas enquanto a gente não consegue chegar lá, a gente tem fornecido cartas de apoio para que os jovens consigam ser dispensados dessa obrigatoriedade. Isso é muito legal. Se você conhece jovens que estão na idade para se alistarem para o serviço militar e não querem prestar o serviço militar obrigatório, procure o Livres, procure alguém do Livres, se você conhece alguém na sua cidade, ou entra no site eusoulivres.org.br, procure o nosso pessoal para que você possa mostrar para esse jovem, para que ele possa ser dispensado do serviço militar obrigatório. Para mim, essa é uma das coisas mais legais que o Livres faz na prática, né, que eu acho que muda bastante a vida do jovem que não quer servir o serviço militar obrigatório. Agora que eu já te falei do site www.eusoulivres.org, aproveita e entra lá, porque o Livres não tem financiamento público, o Livres vive com dinheiro dos associados, que todo mês fazem ali a sua contribuição para que a gente possa manter o movimento vivo. Aliás, se você, aproveito para te convidar, se você gostou de tudo que eu te contei até aqui, aproveita, entra lá no nosso site, clica no botão associe-se e venha fazer parte da Liberdade por inteiro. Tem uma frase que eu costumo falar, que eu ouvi inclusive do deputado estadual Fábio Osterman, lá do Rio Grande do Sul, que foi um dos pioneiros na construção do Livres, que ele fala, que eu gosto muito, que é assim: a esquerda quer o Estado fora do seu quarto, mas dentro do seu bolso, e a direita quer o Estado fora do seu bolso, mas dentro do seu quarto. Nós, como Movimento Livres, queremos o Estado tanto fora do seu quarto quanto
fora do seu bolso, a gente quer você livre por inteiro. E na parte econômica nós temos pessoas que fazem parte dos nossos conselhos, pessoas que são notáveis a nível nacional, como por exemplo Pércio Arida, que foi um dos caras que fez parte do movimento que fez acontecer o Plano Real aqui no Brasil, a Helena Landau, que foi responsável por diversas privatizações, entre outras pessoas que são importantíssimas para o cenário nacional, além, é claro, das pessoas incríveis que fazem acontecer o Movimento Livres no dia a dia. Vou citar aqui o nome de duas que eu sou absolutamente fã, que é o Magno Cal e o Mano Ferreira. São pessoas aí que fazem acontecer o Movimento Livres, estão no movimento desde o começo e são responsáveis pelo sucesso do Livres no Brasil inteiro. Então, se você gostou do nosso movimento, acompanhe, se associe, faça parte e venha defender a liberdade por inteiro. Se você conhece alguém que, como eu falei lá no começo do vídeo, que está lá na esquerda militando no PSOL, porque acha que é só lá que eles defendem as pautas de liberdade individual, mas tem aquela pegada de liberdade econômica, que você sabe que a pessoa é a favor das liberdades econômicas, chama ela para conhecer o Livres, que ela vai achar a casa dela aqui. O Livres é um guarda-chuva muito grande, que cabe uma diversidade imensa de pensamentos, mas todos eles defendendo a liberdade por inteiro. A gente quer liberdade na economia e a gente quer liberdade nos costumes, liberdade nas pautas individuais. Esse é o Livres, eu tenho certeza que você gostou e, aliás, aproveita, não apenas se associa no Livres, mas também já se inscreve aqui no meu canal, né? Poxa, se inscreve, deixa o curtir, deixa um comentário, conta pra mim se você já conhecia o Livres e marca aqui, não esqueça, hein? Marca aqui aquele seu amigo que tá lá militando no partido de esquerda e podia estar aqui defendendo a liberdade por inteiro. É isso, Liberdade na Prática de hoje. É isso. Até semana que vem. Tchau, tchau. Ah, e você achou que eu ia esquecer de falar a opinião da Malha nesse vídeo? Claro que não. Qual que é a minha opinião? Que você não pode ficar fora dessa. Vem junto com a gente defender a liberdade por inteiro. Vem pro Livres.